Muito bom dia, irmãos. Eu ouvi uma palavra profética hoje do Edivaldo, que falou assim, vai balançar a roseira. É uma expressão lá do interior, né? Balançar a roseira é quando vai acontecer alguma coisa. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra profética hoje para a igreja. Deus falou muito fortemente comigo sobre essa semana, sobre isso que nós vamos falar. O título dessa mensagem é Princípio das Dores. E nós estamos falando aqui para crente, irmãos. E se você ainda não é crente em Cristo Jesus, se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza que se você morrer hoje, para onde você vai, hoje é a oportunidade. Nós vamos ter uma ceia hoje. E a ceia é um memorial que o Senhor faz com que cada vez que a gente faça a ceia, nós instituímos há muito tempo por uma vez por mês, mas podia ser todo dia. Não tem um critério disso. Cada vez que você toma a ceia aqui, você está relembrando que Jesus morreu por mim e por você. Derramou o seu sangue, Ele é o próprio Deus que se fez homem, que se fez carne. Então Ele saiu daquele poderio todo e virou um homem como eu e você. Mas um homem sem nenhum pecado, que decidiu andar sem pecado. Porque assim como Adão foi criado sem pecado e decidiu pecar, Jesus tinha que ser como homem, nascido sem pecado, para poder escolher não pecar. Então, tome essa ceia hoje valorizando isso, irmãos, porque você foi escolhido para passar a eternidade com Ele. Sabe, eu me converti no dia 8 de janeiro de 1981. Um ano e meio, mais ou menos, depois, nós fomos para o Iraque. Fui trabalhar lá, fazer uma ferrovia, e por causa desse trabalho, que a gente foi morar a 215 quilômetros de Bagdá, a mais ou menos 100 quilômetros da Babilônia, e eu tinha um ano e pouco de convertido e estava bebendo a palavra, assim, com aquela ansiedade de conhecer tudo. E Deus, nos seus planos, Ele colocou a gente do lado do rio Eufrates. Nós morávamos do lado do rio Eufrates, onde ali morou Daniel e morou Ezequiel, por exemplo. E eu, por causa disto, comecei a estudar profundamente a palavra dos profetas, principalmente Daniel e Ezequiel naquela época. E eu comecei a descobrir uma série de coisas que eu tomo hoje como princípio e que eu quero que você, como crente, preste atenção nisso. A Bíblia, irmãos, quando você lê a Bíblia, quando você lê as profecias da Bíblia, que ainda não aconteceram, porque às vezes você lê muita profecia que você não sabe se ela aconteceu ou não. Então é importante você, quando lê a Bíblia, também se instruir. Hoje, com tanta facilidade da internet, você consegue descobrir se algumas palavras proféticas, como, por exemplo, hoje mesmo eu lendo rapidamente os últimos versículos do capítulo 49 de Jeremias, quando você chegar em casa, você vai lá ver. Os últimos versículos fala de uma guerra contra o Irã. Então, mas está escrito Irã? Não, não está escrito Irã, está escrito Elão. E Elão era uma região do sudoeste do Irã, pegando até um pouco do sul do Iraque, onde nós moramos. Então, nós precisamos, quando olha a palavra de Deus, enxergar com a perspectiva do seguinte: aquelas profecias que já se cumpriram, se transformaram em história. Porque Deus, Ele é fiel. Tudo que Ele fala que está escrito aqui, Ele vai cumprir. E aquelas que não se cumpriram ainda, então você precisa ficar prestando atenção, porque se muito tempo antes Ele falou e cumpriu, virou história, por que não vai cumprir agora? Então, eu, por exemplo, outro dia citei o capítulo 9, versículo 24 do livro de Daniel, que é uma das coisas que com um ano e pouco de convertido eu fui ver lá no local, onde ele viveu. Irmãos, é uma sensação diferente você estar vivendo num país onde passou ali Jesus, por exemplo, não no Iraque, mas quando você vai a Israel, ou onde passou Ezequiel, onde passou Daniel. E o capítulo 9, do versículo 24 em diante de Daniel, e nós já falamos isso, eu vou repetir, ele fala das 70 semanas.
A palavra semana, a palavra sete, ou semana, no hebraico, é Shabua, que é um período ou de 7 dias ou de 7 anos. Então, quando ele estava orando e o anjo veio e deu essa palavra profética para ele, como Deus está dando essa palavra profética hoje, porque quando eu estou aqui falando para você, eu estou falando uma palavra profética sem nenhum ruído, porque não veio da minha cabeça, vem daqui da palavra. Então, é uma internet direta de Deus para mim e para você. Então, quando Daniel estava orando, ele recebeu uma comunicação de que iria ter um tempo de 490 anos, 70 semanas vezes 7, 490 anos. E que ele disse que era para, vou ler aqui verdadeiramente aqui no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar. Olha só o que ele estava falando, presta atenção. O que é que dessa palavra profética já se cumpriu, o que não se cumpriu? Para fazer cessar, então ele estava determinado para o teu povo. Quem é o povo de Daniel? O judeu. Sobre a tua cidade santa, qual que é? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão. O mundo já parou a transgressão? Não. Para dar fim aos pecados. Para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Quando eu comecei a ler isso e comecei a prestar atenção na palavra e buscar e entender, 69 dessas 70 semanas já foram cumpridas, rigorosamente. Porque se você continuar lendo depois, você vai ver que desde a hora que deu a ordem para que acontecesse isso, foi dado essa ordem quando o rei Artaxerxes chamou Neemias e viu ele triste, então deu a ordem para que ele fosse reconstruir a cidade de Jerusalém. Isso foi em 445 anos antes de Cristo. 49 anos depois, ou seja, 7 vezes 7, na primeira semana dessas 70, houve a celebração da restauração da aliança. Então, Neemias, desde o tempo que ele saiu, escolheu o material para poder fazer a reforma, passou o tempo lá, foi fazendo as restaurações todas, levou exatamente uma semana, 49 anos. A partir de 396, que é quando terminou esses 49 anos, até a morte de Jesus, são mais 62 semanas, ou mais 62 vezes 7, que são 434 anos. Depois você faz essa conta. E a partir do momento que Jesus morreu e inaugurou a igreja, parou o tempo para Israel. Entrou a igreja. A igreja está exatamente nesse tempo, nessa paralisação que houve para que os 7 anos, que vai ser o tempo da tribulação, chamado tribulação, e que Jesus alertou isso, e que a Bíblia inteira está falando isso. E por que eu estou falando isso tudo? Estou falando isso tudo porque eu quero falar do assunto que hoje mais está sendo comentado no mundo todo, que é aquela famigerada abertura das Olimpíadas na França. Irmãos, nós somos crentes em Cristo Jesus, e o crente, ele tem que conhecer a palavra como um manual de operação da vida dele. Um manual de vida é a palavra de Deus. Se você, com essa introdução que eu estou fazendo, e com essa perspectiva de orar, olhar a palavra, você não vai se surpreender com o que está acontecendo. Você não vai se surpreender. A única surpresa que eu vejo, que desde há 43 anos e 7 meses que eu estudo a palavra, desde aquela época, a única coisa que eu não me surpreendo é que pela primeira vez, nesse período todo que nós estamos falando da parte escatológica da volta de Jesus, foi uma coisa tão explícita como essa que eu nunca tinha visto. Eu não lembro quantas Olimpíadas eu já assisti, ou quantas eu vivi. Não fiz essa conta ainda, porque a cada 4 anos. Mas nenhuma delas teve uma abertura diferente como houve essa. O que foi de diferente? A primeira coisa é que as delegações, e hoje são 202 delegações, portanto 202 países, esse episódio aconteceu para bilhões de pessoas que viram
ao vivo, por causa da internet, por causa da televisão. Bilhões de pessoas no mundo estavam vendo, e todas as nações reunidas ali, vendo uma coisa explícita. Uma coisa explícita de um princípio demoníaco que veio sobre eles. Então, eu quero fazer uma análise no ponto de vista apenas teológico e analisar quais são as consequências espirituais que esses símbolos e essas ações aconteceram por esse episódio. E eu não vou cair na tentação aqui de acrescentar uma análise política, porque essa ideologia que norteia a política é um instrumento de Satanás para dividir a humanidade. Não é dividir só o Brasil, é dividir a humanidade. Satanás soltou para esses últimos tempos vários principados e potestades, assim como, por exemplo, quando Daniel orou durante 21 dias, ele foi resistido a essa oração que ele estava pedindo. No capítulo 10 você vai ver isso, quando o anjo veio e falou com ele: olha, você desde o primeiro momento que você começou a orar, então esse é um princípio que eu quero que você e eu saibamos. Nós precisamos orar pelas consequências que estão acontecendo no mundo em função desta ministração demoníaca que aconteceu lá. Nós precisamos orar isso, e há uma resistência espiritual na região celestial que você precisa aprender. Daniel, desde o primeiro momento, ele foi ouvido. E aí, na sequência, o anjo falou assim: mas demorou 21 dias, porque o príncipe da Pérsia, que é o Irã de hoje, resistiu. Então ele precisou chamar a ajuda do Miguel, que era o arcanjo mais graduado, que tem a função, entre outras coisas, de proteger o povo de Israel. Irmãos, essas coisas estão sendo informadas aqui, como situação. Nós precisamos aprender isso. Então, eu não quero cair nessa tentação de fazer análise política também desse negócio, porque Jesus mesmo alertou no capítulo 10 de João, no versículo 10, ele disse assim: o ladrão, se referindo a Satanás, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a função de Satanás. Ele vem para roubar, matar e destruir. E ele disse: eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, você como crente maduro, conhecedor da palavra, que tem uma visão crítica desses diversos movimentos filosóficos e políticos que têm acontecido a partir principalmente da Revolução Russa de 1917, você tem que olhar o que você está ouvindo e vendo, ou até defendendo, se está de acordo com o que está na palavra. É só isso, é muito simples. Você tem que estar alinhado com esse manual da vida. Esse é o gabarito de entendimento que o crente tem que ter da palavra de Deus. Ele é o prumo do crente. Então eu não vou perder tempo com isso, porque não é o local adequado de eu ficar discutindo política. Eu estou falando da parte teológica e da parte das consequências que esse ato demoníaco foi feito lá, acontece na vida de cada um de nós, mesmo que você não queira. Amós 3,7 fala o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu estou agindo aqui hoje como um profeta, com o dom de profecia vindo diretamente da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a maior profecia que conta os segredos e os mistérios que somente nós precisamos crer. É uma palavra profética pura e sem interferência do profeta ou do vaso. Então, como eu disse no início, eu quero repetir aqui: as palavras proféticas que se cumpriram viraram história. A palavra que nós estamos falando hoje, que se refere à preparação que eu chamei de princípio das dores, a palavra de Deus chamou de princípio das dores, que é a preparação do cenário para acontecer a tribulação. E essa tribulação, irmãos, ela vai acontecer inexoravelmente. Você querendo ou não entender isso, ela vai acontecer. Então, eu estou aqui querendo encontrar com você, num espaço tão curto de tempo,
Quais são os segredos e os mistérios que Deus tem reservado para nós, são seus filhos? Eu quero destacar somente 3 de todas aquelas simbologias. Vocês já devem ter visto aí no YouTube vários teólogos, inclusive o meu irmão Lamartine, que gosta muito desse assunto, falando sobre os símbolos e sobre as ações que aconteceram. Mas eu quero destacar 3 deles, porque eles estão coerentes com tudo aquilo que eu creio que está acontecendo. O primeiro deles é um touro dourado. Mas antes deles, eu quero só dizer o seguinte: as delegações nas outras Olimpíadas, todas elas se apresentavam num estádio. Escolhi um dos estádios e eles faziam um desfile, entrava todo mundo, batia palma com as bandeiras, tal. Essa vez, elas não se apresentaram no estádio, elas se apresentaram num rio, o Rio Sena, sobre as águas. O que a Bíblia diz sobre água? Toda vez que você vai ver a alegoria de água, se fala sobre povos. Então ali estava tendo uma informação demoníaca explícita de um principado que foi liberado para esse momento agora, para dizer o seguinte: tudo isso que vocês vão ver aqui simbologicamente ou alegoricamente, é para avisar as nações do que eu, como o espírito de anticristo, estou fazendo e vou fazer nessa terra. Essa foi a principal mensagem. Então, não é possível você ter uma Olimpíada que tenha um touro dourado. Para que vai ter numa Olimpíada um touro dourado? Qual é a simbologia que está atrás disso? Você precisa prestar atenção. Êxodo 32:1 diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós. Moisés estava ali com a instituição da palavra de Deus, da lei, das tábuas da lei de Deus, e ele subiu para falar com Deus. O povo ficou achando que ele estava demorando muito. Desde que eu me converti, eu ouço assim que Jesus está voltando, essa é a geração que vai vir a volta de Jesus. E muitos desses crentes que eu ouvi isso, falavam assim: eu desde criança ouço isso aí é bobagem, estão interpretando errado. O povo viu que tardava de descer do monte. Pois quanto a este Moisés, olha como eles falaram de Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Eles não entenderam que os milagres que eles passaram nas 10 pragas, que aquela abertura do rio, do Mar Vermelho, abrindo para eles e fechando os inimigos, que todo aquele tempo que eles estavam chegando no deserto, eles não entenderam que aquilo era um milagre de Deus. Muitos crentes não têm entendido que as coisas que estão acontecendo de proteção a nós são um milagre de Deus. Não, isso é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa da minha inteligência, é uma coisa da minha capacidade. Ele, continuando no versículo 2, diz: disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mos. Irmãos, só para lembrar, quando eles passaram 10 pragas, o povo do Egito queria ficar tão livre deles que começou a dar fortuna para eles, dava ouro, dava tudo. E eles pegaram todas essas bênçãos que Deus deu para eles e transformaram num bezerro fundido. E então todo o povo tirou as orelhas das argolas e trouxe a Arão. E este... tirou das orelhas as argolas. E este recebeu... Meu ponto é infalível, viu? E esse, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Irmãos, o bezerro fundido é um ídolo que foi mostrado e foi colocado nas Olimpíadas. O que o bezerro ia fazer naquelas Olimpíadas? Não era uma tourada. Se fosse uma tourada, se tivesse um dos esportes da Olimpíada da tourada, tudo bem. Mas não tinha touro. E então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então a blasfêmia, ela começa dessa forma, irmãos. Ali, quando eu vi aquilo, irmãos, eu confesso que eu não vi a abertura. Porque vários pedaços que eu comecei a ver, eu mudava de canal e começava a orar. Porque o meu espírito se indignou de um tal jeito
que eu ficava olhando, às vezes, a mensagem que estava ali, eu desligava e falava, Senhor, eu não quero esse espírito entrando dentro da minha casa. E a invocação desse espírito de idolatria foi o que aconteceu sobre as 202 nações que participaram das Olimpíadas. Esta nação da França, irmãos, eu tenho até medo do que Deus vai fazer com aquela nação. Eu tenho medo do que vai acontecer com a Europa, que está indo atrás desse espírito de anticristo. O segundo símbolo, que é muito bonito, é o cavalo andando sobre o rio, com uma cavaleira que não era nem homem, mas ela estava vestida de um manto de morte. Qualquer pessoa que tenha um pouco de discernimento e entender que aquilo representava um espírito de morte andando sobre um cavalo, sobre as águas, ou seja, as águas, mais uma vez, é sobre as nações. Apocalipse 6,2 diz assim, vi então, se referindo ao anticristo, que estava se vestindo como um cavalo branco, porque ela logo depois que saiu das águas, ela montou sobre um cavalo branco, e esse cavalo branco foi andando, e todas as nações que estavam ali esperando ele chegar, estavam louvando aquele cavalo. Satanás, ele quer o anticristo, a palavra anti no grego, ela tem dois significados, é contrário, mas é semelhante. Ele tem dois significados, o anticristo, que ele é contrário àquela mensagem de Cristo, mas ele é semelhante na sua apresentação. Então, aqui, o anticristo está no capítulo 6, versículo 2, diz assim, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa é para rei. Naquele momento, aquele espírito do anticristo estava se autocoroando, entrando na terra, dizendo, daqui para frente, quem manda sou eu. E olha aqui que ele diz, e ele saiu vencendo e para vencer. Ele representa uma invocação do espírito de morte do anticristo que veio para vencer com o cavalo branco. Só que se você continuar lendo todos os outros capítulos, a partir do 6 de Apocalipse, você vai ver que todos os outros cavaleiros vieram com morte e destruição. É isso que vai acontecer na tribulação. Irmãos, não brinque com Deus. Não queira passar a tribulação, porque se você está se sentindo mal, no ponto de vista que você acha que é por causa de política, que você acha que isso tudo é um espírito demoníaco que foi liberado a partir de um determinado momento, que eu não sei dizer qual é, mas esse agora foi explícito, porque nunca houve uma Olimpíada com esse tipo de apresentação. E eu temo a Deus o que vai acontecer daqui a 4 anos, quando estiver lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. O terceiro símbolo, esse para mim é uma coisa absurda, que é uma ceia com os drag queens. Essa última ceia que foi representada pelo quadro de Leonardo da Vinci, que representa Jesus distribuindo o pão, que era o símbolo do seu corpo, e nós vamos fazer isso hoje, e o vinho, que era o símbolo do seu sangue. Ela foi substituída por uma cena de performance de profanação explícita, substituindo o sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo, pelo demônio Baco. O Baco era um demônio, ou Dionísio, o italiano chamava de Dionísio e o grego de Baco. A palavra bacanal vem de Baco, que era um lugar, um demônio que tinha perversão sexual, vício, lascívia. E esse Baco estava lá, quase nu. Mateus 26 diz assim, enquanto comiam, se referindo agora à ceia, que nós vamos fazer de novo, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei. Isto, o pão, é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Todos esses símbolos pagãos e satanistas que foram liberados nessa apresentação da Olimpíada, com ações de zombaria, de escárnio,
elas são uma profanação contra o cristianismo. E o cristianismo, a cristofobia, que é rejeição contra Cristo, ela está liberada. Ela está liberada. É tão explícito que o comitê que sabia com antecedência todo o projeto daquela apresentação, mandou um surfista brasileiro que tinha 7 pranchas com Cristo Redentor, que poderia ser... Cristo Redentor, no estrangeiro, quando você vê o Cristo Redentor, ele lembra do Brasil. Quando você vê a França, você lembra da Torre Eiffel. Quando você vê Nova York, você lembra das 2 torres que já caíram. E assim por diante. Mas eles mandaram ele tirar, porque Cristo Redentor representa o Cristo. Cristofobia pode. O resto não pode. O skatista, aquela moça skatista que fez sinal de Libras, Jesus é o caminho, foi repreendida. Não sei nem se eu nem acompanhei, mas não sei se ela perdeu, se ganhou medalha. Então a pergunta que nós temos que fazer é: qual que é a ligação dessas ações e símbolos pagãos satanistas tem com os Jogos Olímpicos? É uma pergunta lógica. Então eu quero responder essa pergunta, como eu disse no início, teologicamente. Eu não quero cair nesse mesmismo que está aí na internet. Lucas 17, 20 diz assim: interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Eu estou falando aqui já no momento em que Jesus estava no final do seu momento aqui, e ele estava falando coisas de uma forma mais clara, explícita para aqueles seus liderados, aqueles seus discípulos, avisando o que ia acontecer. Então ele disse assim, então aqui eles estão fazendo uma pergunta muito objetiva: quando vem o reino de Deus? Ou seja, a pergunta era muito mais política do que uma pergunta teológica. Política por quê? Porque eles estavam debaixo do jugo do Império Romano, que estava assolando a eles. E eles achavam que Jesus, como Messias, como realmente está prometido, ele virá em dois momentos, em duas maneiras. O capítulo 53 do livro de Isaías, ele fala do Cordeiro. Mas quando ele voltar agora, ele virá como um leão, ele virá como rei, ele virá como dominador da terra. Porque logo depois dessa tribulação, ele vai botar debaixo dos seus pés Satanás e ele vai reinar aqui durante 1000 anos comigo e com você, com o corpo glorificado. É isso que está escrito na palavra. Deus vai nos ressuscitar para aqueles que são mortos e aqueles que estão vivos vão encontrar com ele nos ares. Essa experiência do arrebatamento, ela vai existir para aqueles que morreram e para aqueles que estão vivos. Nós dois vamos nos encontrar lá nos céus. Eu falo nós dois porque eu creio que eu vou ressuscitar. Eu vou subir antes de morrer. Então eu sou de uma geração que vai ver a volta de Jesus. E aqueles que já morreram também vão experimentar a mesma coisa. Então, mesmo que eu morra, eu vou estar junto com vocês. Aliás, a Bíblia diz que o primeiro é aquele que morreu. Então nós vamos encontrar junto nos ares e viver eternamente com o Senhor. Essa é a palavra de consolação que eu quero dar para mim e para você, irmãos. Tome posse dessa palavra e creia nisso. Então perguntaram uma pergunta política: quando é que vem o reino de Deus? Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Vocês não entenderam. A palavra de Deus diz que eu vou morrer primeiro. Para eu, como homem, vou pagar a dívida que vocês todos têm. Depois que eu morrer e ressuscitar e vencer a morte durante 3 dias, eu vou lá no interior do inferno e vão dizer para aqueles que foram para o inferno não crendo em mim como Messias, eu vou falar: eu sou o Cristo, aquele que vive. E ele, nesse momento, ele ressuscitou e venceu a morte e tomou lá do inferno as chaves do inferno de Satanás e tomou a chave da morte, porque até aquele momento Satanás podia matar. Hoje nenhum crente pode ser morto por Satanás. Irmão, sabe o que é isso, irmão? Isso é uma coisa inacreditável que está escrito aqui no manual de vida. E ele continua no versículo 26, eu quero pular para o versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé,
será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam. Os dias do Filho do Homem é esse dia que nós estamos já vivendo. Quando a Bíblia fala de dias, o Filho do Homem vai começar o dia do Filho do Homem, sabe quando? No dia do arrebatamento, vai continuar nos 7 anos da tribulação e vai continuar até o final do milênio, porque quando você lê lá no livro de Apocalipse, no final de 1000 anos, em que ele pessoalmente, como homem, e junto comigo e com você vão estar reinando nessa terra, ao final de 1000 anos ainda vai existir um grupo de homens que não foram transformados, que o seu corpo se converteram ao longo do milênio. Vai ter um grupo ainda que vai confiar na conversinha de Satanás que está preso por 1000 anos. E vai haver uma última guerra, a guerra do Armagedon, que vai acabar com tudo e vai amarrar no lago de fogo Satanás com todos os seus asseclas, para sempre. Então, irmãos, tem chance agora, antes do arrebatamento, tem chance se você for arrebatado, tem chance se você ficar na tribulação, e tem chance no milênio. A misericórdia de Deus, ela se estende até 1000 gerações. Vocês percebem o que a palavra de Deus diz? Então, até 1000 gerações, você vai ter chance de ser salvo. Para que eu vou ter que passar nessa tribulação, meu Deus do céu? Então, olha o que ele está falando no versículo 27. Comiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Se você for ler lá o livro de Gênesis, vai ver quanto tempo Noé precisou para construir a arca. Você vai chegar à conclusão que foi perto de 100 anos. Durante esses 100 anos, Noé ficou construindo uma arca ao lado de um rio que nós moramos, que é um pouco maior do que o rio Tietê. Você imagina um sujeito construindo um barco com 12 metros de altura, 138 metros de comprimento, para botar num riozinho daquele que tinha um calado de 3, 4, 5 metros. O povo passava e falava assim: o que você está fazendo, doido? Deus me falou que ele vai trazer um dilúvio, vai morrer todo mundo. Se você quiser, entra dentro dessa arca que nós vamos ser salvos. Vai boiar. Você está doido. Deus procurou naquele momento ali, onde tinha a humanidade, alguém que pudesse ele salvar. Deus está fazendo isso com essa humanidade, irmãos. E assim como ele avisou Noé por 100 anos, ele não está tardando, não. Agora ele vai ser mais rápido. E ele entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Noé representa aqui a igreja de Filadélfia, aquela igreja que crê que vai ser arrebatada, aquela igreja que eu vou ler aqui daqui a pouco para você. Continuando, no versículo 28. O mesmo, ou seja, a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Ló era aquele sobrinho de Abraão, que era um crente meia boca, viu? Se você olhar as coisas que aconteceram na vida dele, ele não era um crente assim, daqueles crentes mesmo. Não, mas ele foi salvo, porque ele cria. Então não é pelo mérito meu, seu, não, é pelo mérito de Jesus. Então Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Esses são os sinais da volta de Jesus. O tempo de Noé tinha uma corrupção tão absurda, uma violência tão grande, que precisou vir o dilúvio. Outro dia eu falei isso, eu quero repetir. Há um limite para o pecado para Deus. A misericórdia de Deus, ela tem um limite. E o mundo está chegando nesse limite. A somatória de todas essas coisas que eu e você estamos vendo e vivendo está mostrando isso, irmãos. O tempo de Ló, de Sodoma e Gomorra, tinha homossexualismo, perversão sexual e um monte de outras coisas. A Bíblia diz que aqueles 2 anjos foram hospedados por Ló. A cidade inteira veio na porta da casa dele. E talvez as únicas 2 mulheres virgens que tinha naquele momento eram as filhas. Ele falou: fica com as minhas filhas.
que são virgem. Não, nós queremos aqueles homens, que eram os anjos que estavam corporificados como um homem. Irmãos, a Bíblia diz que eram velhos e jovens e velhos, não era só jovens, não era uma geração woke, não era a geração woke ou a geração Z, eram velhos e jovens. Esse ataque que nós estamos sofrendo, ele está aumentando exponencialmente. Quem sabe o que é isso? Você tem uma curva que pode crescer aritmeticamente, tem uma curva que pode crescer exponencialmente. Ela está subindo assim numa velocidade absurda, sem barreiras da sociedade. A sociedade não se indigna, não tem mais indignação pelas coisas que estão acontecendo. Deus está avisando o seu povo. Porque aqueles que já foram, irmãos, já foram. Quem são aqueles que já foram? Aqueles que habitam nessa terra. É isso que a palavra de Deus diz, aquele que habita na terra, aquele catoiquel aqui na terra, que tem um endereço na terra. Eu e você não somos mais daqui. Noé foi retirado antes do dilúvio e Ló foi retirado antes da destruição. Mateus 24, 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Historicamente, sempre teve terremoto, sempre teve guerra, mas essa relação de coisas que iam acontecer todas ao mesmo tempo, irmãos, não se esqueça, a gente às vezes perde isso da perspectiva. Nesse século já aconteceram 2 guerras mundiais e tem uma terceira que está se preparando para acontecer. Ou você acha que esse monte de países que tem bomba atômica na mão não vão usar ela? Vão. Leia o capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, que você vai ver que vai soltar uma bomba atômica ali. E nós, o que a gente faz com uma bomba atômica dessa? Versículo 8 continua: porém, tudo isso é o princípio das dores. Esse que é o título que eu pus aqui. Então seremos atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Cristofobia pode. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, está cheio de igreja apóstata. Aqui mesmo em São Paulo, ao lado de vocês que talvez conheçam alguns. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só o alerta que Jesus fez. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado o evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Eu me converti em 1981. Em 1981 não tinha internet, não tinha celular, não tinha... A televisão, talvez até em alguns lugares ainda era branco e preto. Muitos jovens de hoje, assim, de uns 14 anos, não sabem o que é um telefone com aquele fio preto, um telefone preto com aquele coisa que girava assim. Né? O que é isso aí, né? Até fax. Aparelho de fax, a gente não sabe o que é aparelho de fax. Então, hoje, tudo isso que nós estamos vendo hoje como se fosse normal, propiciou que o evangelho seja pregado a toda criatura. Aliás, essa própria abertura das Olimpíadas foi uma pregação do demônio, que todo mundo viu. E aqueles que não viram na hora, vão ver depois pela internet. Então, a pregação do evangelho já está acontecendo, e então verá o fim. Só para a gente terminar isso aqui, nós hoje temos 2 guerras importantes acontecendo, que elas vão se interligar pela palavra de Deus. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, que está trazendo evidência para a Rússia com o seu poderio militar, e a guerra de Israel contra o Hamas, que já começou a se espalhar para o Hezbollah, para o Houthis e o próprio Irã. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo 38 e 39, ele vem lá, nos capítulos anteriores, ele vem falando, por exemplo, do Vale dos Ossos Secos,
O Vale dos Ossos Secos, quem lê o Vale dos Ossos Secos e conhece a realidade como é que chama isso dos judeus? Do Holocausto. Obrigado. O Holocausto dos judeus é traduzido, é previsto no capítulo que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Deus deu essa visão para Ezequiel, que estava lá no Iraque naquela época, e ele enxergou isso. Na sequência, Deus fala da restauração da terra primeiro, da terra de Israel. Irmãos, a terra de Israel foi abandonada há 2000 anos, e por esse período ela virou pântano e virou deserto. Então Deus primeiro precisava restaurar a terra para depois trazer o seu povo. E eu já falei isso, vou repetir. Theodor Herzl é um jornalista judeu suíço, criou junto com banqueiros judeus que tinham dinheiro, criou uma ONG. A primeira ONG do mundo foi para começar a comprar Israel, a terra de Israel. Quando chegou no dia 29 de novembro de 1947, na reunião da ONU, em que o Oswaldo Aranha, o nosso ministro de Relações Exteriores, bateu o pé para poder constituir Israel, quando chegou ali, no dia seguinte, o administrativo da ONU chegou para ele e falou: e agora? Tem um problema. Vocês definiram que vai ter um lugar para Israel, vai virar um país, e agora? Quem é o dono disso? Onde vai ser? Ele falou: calma, eu tenho todas as escrituras aqui. O judeu que estava lá recebeu em 1917, o judeu recebeu uma carta do inglês que foi para Israel, com um mandato depois da Primeira Guerra para cuidar daquela região e dividir os países do Líbano, do Síria, do Iraque e de toda aquela região ali. Ele pegou aquelas escrituras e falou: poxa, então já tem. Vocês já são dono de Israel, de uma parte de Israel? Já. Então, pegou aquela escritura e definiu, a resolução 181 definiu onde é que é a fronteira de Israel em função daquela terra que eles compraram. Deus vai fazendo isso sem querer? Começou lá em 1890, irmãos. Ele está avisando já há muito tempo. E aí, por que então esperou desde o dia 29 de novembro de 47 até o dia 14 de maio, que era um sábado? Irmãos, olha só como eu me emociono só de pensar nisso. Porque na Primeira Guerra, quando venceu a Inglaterra, venceu a Primeira Guerra, os países que venceram deram para ele o mandato de fazer essa divisão da terra do Oriente Médio, que vencia, sabe quando? Em 15 de maio de 1900. Aliás, dia 14 era sexta-feira. 15 de maio era um sábado. Lá atrás, antes da Segunda Guerra, antes de ter havido já o Holocausto, lá atrás, a Inglaterra recebeu um mandato que terminaria dia 15 de maio de 1948. Então, os judeus que não tinham exército, que não tinham nação, que não eram nada, a partir do dia 29 de novembro, se reuniram num grupo, criaram o Haganá, que era uma milícia, que eles chamavam, depois de chamaram de exército. Haganá em hebraico quer dizer defesa. E eles se prepararam porque sabia que ia ter uma guerra. No dia 16 de maio de 1948, ou seja, no dia que eles declararam, no dia 14, que era sexta-feira, às 4 da tarde, porque o Shabá ia começar às 6. Então, eles, um pouquinho antes de terminar o Shabá, eles leram uma declaração. 300 pessoas reunidas assim, num ambiente menor do que este, declararam que Israel era uma nação. E a partir de hoje nós declaramos: mas vamos fazer o seguinte, não conta para ninguém, senão eles vêm em cima da gente. Mas você acha que você vai guardar uma notícia dessa? Saíram contando, comemorando tal. No dia seguinte começou a guerra. A primeira guerra que começou foi no dia 16 de maio de 1948, acabou em março de 49. Foi a primeira vitória que Israel teve. Irmãos, tudo isso é história. Foi previsto isso tudo e virou história, como eu estou te contando. O que nós estamos falando aqui hoje vai acontecer. Se você quer ouvir como história, amém. Apocalipse, agora eu vou trazer uma palavra de segurança e consolação para nós, porque esse culto está muito pesado. Eu balancei a roseira mesmo,
Né, Edivaldo? Apocalipse 3,10, já li várias vezes, vou ler de novo aqui, porque agora eu quero debulhar essa palavrinha aqui. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa é a promessa que Deus fez para a igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor. Essa é a única igreja das 7 igrejas que Jesus falou que não teve nenhuma reprimenda. E ele faz esse elogio. E essa palavra perseverança no original, eu vou dizer claramente o que ela significa. É grande esse texto. É uma característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Nós estamos aqui, vimos hoje aqui um filme, e eu ouvi algumas pessoas que foram lá fazer esse evangelismo. Depois vocês conversam com o Luiz, que também tem para contar para vocês o que ele passou lá na Amazônia. Nós estamos numa bolha, irmãos. Nós não sabemos o que é pobreza. A gente pensa que sabe o que é pobreza. Aquilo lá é miséria. São massa de manobra desses políticos sem vergonha que estão aí há muito tempo, da direita e da esquerda, fazendo as mesmas coisas. São massa de manobra. Então, nós estamos vendo isso aqui estupefatos daquilo que Deus está fazendo. Então, a perseverança do crente, quando ele começa a ter algum tipo de problema, não vou brincar mais, não. Vou mudar de igreja. Essa igreja aqui não tem uma mensagem que me fala, que me levanta, só fala de pecado. Há uma promessa para mim e para você: guardarei da hora da provação. Essa preposição da, no original, é para fora de. Podia ser na hora, em vez de da hora. Mas a preposição no original é ek. Ela é para fora de. Então, ele vai nos tirar um pouquinho antes de. Nós vamos ser retirados, assim como aconteceu com Noé, assim como aconteceu com Ló. Dá uma salva de palmas para o Senhor e creia nisso, irmãos. Creia. E por quê? Ele fala aqui, por quê? Porque será para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa palavra experimentar, peirazo tem o propósito de apurar. Então, você pega um pouco de açúcar demerara, põe ele na panela e deixa ele derreter assim, vai apurando, ele fica aquele caldinho marrom, coisa mais deliciosa do mundo, né? Não é assim? É que eu comi tanto nesses dias que meu filho estava aqui. O propósito de Deus é ao contrário, é experimentar, é provar mesmo aquele cara. É que você não quer saber de Jesus? Então você vai aguentar isso. E aqueles que habitam é aquele famoso verbo katoikel, que é aquele habita definitivamente. Agora, quem que nós somos, então, dentro desse contexto? Estou quase terminando. João 15:18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus estava falando para eles: vocês não são daqui. Nós não somos daqui, irmãos. Por que lá no meio da sua família, no meio dos seus amigos, eles olham para você, mesmo que você não fale nada, só você falou ou se comportou como um cristão, o cara já te olha torto. Não é assim? Se vós fosseis desse mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E eu quero terminar então com outra passagem para a gente ficar mais animado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16. Agora, é importante que você creia nisso, que você saiba que você é um justo, justificado por Jesus, não pelos seus atos, e que, portanto, sendo justo e justificado, você está incluído nisto que ele falou aqui, que ele vai falar. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta. Olha que coisa interessante. O arrebatamento ele vai ser constituído por uma série de coisas. Primeiro, o próprio Deus fala, chegou a hora. Lembra que Jesus falou lá quando perguntaram quando vai ser? Ele falou assim, nem eu sei. Quando ele falou isso, ele estava como homem. Agora, como Deus, ele já sabe. Então, ele sabe que a ordem vem dele, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, então deve ter chamado lá um assessor e falar assim, agora chegou a hora, então você sabe aquelas coisas que você tem que fazer? Vai fazer agora. E ressoada a trombeta, que é a hora que lá no céu vai tocar uma trombeta, que eu e você vamos ouvir aqui na terra. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Ele falou 2 vezes. Alguém um dia falou assim para mim, pastor, no capítulo 24 de Mateus fala que Jesus vai botar o pé na terra. Eu falei, pois é, você não lê a Bíblia tem que ler com a sabedoria, ela não se contradiz. Isso aqui é uma coisa que acontece antes da tribulação. Depois da tribulação, ele vem conosco, que já fomos arrebatados e voltamos com ele para pôr o pé na terra. Arrebatados, que é harpazo, significa agarrar, arrancar com força. Tantos os mortos como os vivos desta geração vão experimentar a bênção de ser arrebatado com o corpo glorificado. Jesus andou 40 dias depois do arrebatamento dele, depois da ressurreição dele, ele andou 40 dias no meio do povo e apareceu para mais de 500 pessoas, como diz a própria palavra. Nós vamos ter esse corpo glorificado, lá no céu, junto com aqueles que morreram. Aqueles que foram queimados, ou porque foram queimados lá no início da igreja, ou porque foram cremados. Não se preocupe, assim como o Spielberg faria naquele filme, ele vai juntar toda aquela célula e virar um corpo glorificado, e nós vamos ser arrebatados com o corpo glorificado. Aqueles vivos e os mortos vão encontrar nos ares, já com o seu corpo glorificado. Tessalonicenses, ainda 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 5, no versículo 4, ele diz assim, mas vós, irmãos, agora ele está se referindo a mim e a você. Presta atenção. Estou terminando. Não estais em trevas, para que esse dia, quer dizer, o dia do Senhor, do arrebatamento, como o ladrão vos apanhe de surpresa. Ninguém vai poder sair daqui e falar, moxa, eu não sabia. Estão ouvindo isso aqui agora. A palavra de Deus ela tem 2 funções. Ela condena ou ela justifica. Todos nós hoje estamos sendo avisados. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não podemos alegar essa surpresa. Deus tem nos avisado ao longo de todo esse tempo. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Olha que frase essa. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É isso que eu estou fazendo agora. Vou chamar a Raquel aqui que eu quero ministrar a ceia, irmãos. E na ceia, nós vamos ver, eu vou pegar aquele trecho de 1 Coríntios, se você puder colocar para mim, 1 Coríntios, o capítulo 11, eu vou falar porque Paulo que ele explicou melhor o significado da ceia, e ele diz assim, que ele recebeu isso diretamente de uma informação do Senhor. Paulo teve relações falar com Deus assim diretamente, como se ele tivesse presente mesmo, como um apóstolo mesmo.
como o tempo que ele andou como homem aqui. Porque eu recebi do Senhor, capítulo 11, versículo 23 de 1 Coríntios, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu vou ler essa versão aqui, então você me acompanha aqui, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto, o pão, é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Estamos fazendo isso agora em memória dele. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ou seja, depois que ele comeu o pão, tomou também o cálice, dizendo: isto é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A nova aliança, irmãos, é uma aliança da graça. Jesus, quando inaugurou a igreja, ele inaugurou a graça de Jesus, é que trouxe a salvação. Não é um mérito. Deus, no Velho Testamento, Deus deu uma lei de 618 leis, que se você deixasse de cumprir uma, você ia para o inferno. Então, como é que você resolvia o problema lá no Velho Testamento? Crendo de que aquele cordeiro que ele matava, degolava e o sangue dele lavava o pecado dele, estava prefigurando a Jesus. Então, aquele pela fé que entrava no templo e matava um cordeiro para lavar o pecado dele, ele tinha fé olhando em Jesus no futuro. Hoje nós já sabemos que esse cordeiro que tira o pecado do mundo já fez esse trabalho e nós estamos olhando ele no passado. Sempre foi pela fé. A salvação sempre foi pela fé. Deus mandou um sistema mostrando que nós éramos impossíveis de cumprir isso aí, porque aquelas 618 leis, nenhuma vez você cumpriu uma vez só. Se você deixou de fazer uma única das 618, você estava condenado. E Jesus cumpriu todas, como homem. Então, isso que Paulo está falando é para nós lembrarmos até que ele venha. Olha, porque todas as vezes que comemos esse pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele venha como morto? Não. Por isso que eu não gosto do crucifixo com o Cristo ele tem que tirar o Cristo desse crucifixo, porque o crucifixo é o lugar pior que passou Jesus, irmãos. E ainda põe ele lá morto. Não, ele ressuscitou no terceiro dia. Então é uma notícia é uma notícia errada, porque, peraí, você não está sabendo que 3 dias depois ele ressuscitou? Ele já está conosco, ele já está aqui agora. Então eu vou pedir para a Raquel ministrar, e quando você tomar desse vinho, tomar desse suco, e comer desse pão, saiba, você está inserido no corpo que é a igreja. A cabeça da igreja é Jesus. O corpo de Cristo é o corpo que transforma toda essa situação. E tudo isso que está acontecendo, eu quero cantar depois, não sei se vocês prepararam, aquele hino que fala Agindo Deus, que vocês cantaram aqui. Porque, na verdade, essa mensagem satânica que veio, que eu vim para vencer, é mentirosa, porque ele já está derrotado. Quem venceu é Jesus. Então, não tenha medo, irmãos. Você é crente, você vai ser arrebatado, você vai sair como Noé e como Ló, você vai sair o pau vai comer aqui mesmo na tribulação. Não fica aqui, irmãos. Não fica aqui. Realmente é uma mensagem pesada, mas ela é a mais verdadeira e realista que nós precisamos ouvir. A pergunta que cabe por causa dessa mesa é: você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que se a trombeta tocar agora, você vai estar subindo? Você tem certeza que o sacrifício dele, que ele fez naquela cruz, foi suficiente para a tua, para a minha vida? Hoje, fazemos até boas obras, mas não somos salvos por ela. Fazemos por amor a esse Deus. Eu não sei vocês, mas me vem ao coração uma vontade de pedir perdão muito grande a Deus. Jesus naquela cruz, ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo cega o entendimento. Esse é o papel dele: roubar, matar, destruir. A nossa parte como corpo de Cristo é ainda
nesse período que eu acho que é muito pouco tempo, não estamos marcando data, gente, mas nesse período, a gente poder tirar cada vez mais vidas do inferno. Se coloque na mão de Deus para que Ele possa te usar para fazer isso. É fundamental que você diga para Deus: eis-me aqui. Então, eu vou tomar a liberdade de começar pedindo perdão. Pai amado e querido, eles não sabem o que fazem. Muitos, às vezes, até mesmo que está no nosso meio, pode até estar aqui dentro, Pai, ou dentro da tua casa, em outros locais, em outras igrejas, Pai, acham que estão fazendo tudo do jeito que deve ser feito, mas não se renderam ao senhorio de Jesus. Não entende, Senhor, que tem as suas mentes embotadas porque o príncipe desse mundo tem cegado o entendimento. Eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão, Pai, porque a tua palavra mostra, Senhor, que muitas vezes quando estamos lendo, até mesmo Neemias, ele chega e fala: porque eu e a minha casa temos pecado contra o Senhor. Nós temos que assumir como seres humanos, Pai, que nós temos deixado o teu coração triste. Temos nos desviado da verdade, a verdade que liberta. Temos nos posicionado em tantas coisas, Pai. Temos trazido divisão, temos trazido disputas. A minha opinião, o meu querer, o que eu acho. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Essa mesa, Pai, é o centro de todas as coisas. É porque um dia o Senhor se fez carne, Pai, que nós podemos participar desse corpo de Cristo. É porque um dia, Senhor, o teu sangue foi derramado, que nós podemos, como família, dizer: Abba, Pai. Então, Pai, enquanto eles estiverem cantando, esse é o nosso tempo contigo. Um tempo de olhar para dentro de nós, um tempo para colocar nossa vida no prumo correto. E este prumo é a tua palavra. Por favor. Oh, oh, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. O que nós temos te entristecido, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, os sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para
A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado, sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pegue este pão. Foi porque ele fez isso, nós fazemos parte deste corpo, o corpo de Cristo. Nome nosso aqui, Manaim, mas isso não representa nada, a placa não salva. Mas o corpo de Cristo que você pertence, é por causa deste sangue que foi derramado. Então, coma desse corpo, tome desse cálice e saiba: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Oh, Jesus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu poder, o seu sacrifício, pagando no meu lugar cada um dos nossos pecados, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós estamos alegres, Pai, por tudo que está acontecendo, porque sabemos que o Senhor está às portas, Pai. Oh, Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos avisado, o Senhor tem insistentemente falado conosco, Pai. Oh, Jesus, eu te louvo, Pai. Canta esse aí com alegria agora. Vamos com as palmas. Vamos cantar esse Deus. Nada pode me
Meu Deus, agindo Ele quem impedirá? Ninguém pode parar quando Ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Meu Deus, agindo Ele quem impedirá? Ninguém pode parar quando Ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Oh, glórias a Deus, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor já venceu Satanás. Portanto, você não tem nenhum poder sobre as nossas vidas. Senhor, venha logo, Maranata, Senhor. Vem buscar logo a sua igreja, aqueles que já estão preparados para subir com o Senhor, Pai. Eu te louvo por isso, e que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz, boa semana.